Tá, tá vendo lá? Pessoas, boa noite mais uma vez. Eu gostaria que alguém entrasse na chamada só para me dar uma olhadinha na posição dessa tela, pode ser? Por favor? Queria dar uma olhadinha. Enquanto vocês abrem aí, eu gostaria de saber se receberam o material. Receberam o material? Aquela apostila é o material que a gente vai trabalhar, certo? Aí trouxe numa sequenciazinha aí legal, coloquei para vocês na sequência legal. Oi? Sim. Pode falar alto, porque a máscara está pra. Você tem atividade, tá aqui pela educação. Sim, sim, sim. E aí, tudo certo? Alguém conseguiu abrir a chamada? O áudio tá bem aí? Tá bem? Vê se tá me ouvindo tranquilo. Tá? Foi para você que eu mandei, não foi? Foi? Aí você envia para o grupo, né? Eu vou projetar ela aqui, a apostila. E aí a tela? Deixa eu ver. Deixa eu ver só o enquadramento aqui. Pode vir para cá. A comida apareceu, homem? Deixa eu ver o enquadramento do claro. Eu quero ver a projeção dela. Tá aqui. O limite aqui dele, né? Fixe você na tela. Só você. Não, eu. Coloque eu. A chamada. Ah, só fica assim. Ah, tá. Espera aí, né? E deixa eu colocar um slide, né? Para ver. Eu vou ter uma noção do limite para ver que movimentação eu vou fazer, né? Para ficar melhor. Boa noite para o pessoal de casa também, tá? Eu só não matar dele. Deixa eu copiar do nariz de trabalho isso aqui. Oxente. Boa tarde. Boa noite. Tudo bem? Pronto, vai abrir a apostila. Eu apareço de um lado, né? Se abrir, entendi. Eu vou pedir a ele, sabe o quê? Vou pedir a ele um tripé para colocar a câmera aqui, entendeu? Ou então mudar só o Meet sem ser com a ferramenta que ele usa, OBS.
para ver só a tela. Porque aqui tá. Geralmente o pessoal Vira ele, isso. fica mais. Ah, pronto. Calma. E não dá pra ver caso você vai escrever alguma Você foi escrever. Ai, caramba. coisa. Você não vai botar um ventilador como geralmente o pessoal Tá, tô entendendo. faz só com E eu vou escrever no quadro, que eu vou rabiscar. Se fixar eu. Já, tá, então tem. A internet tá rodando melhor hoje, né? Bom, o tamanho da apostila aí tá legal, não tá? Só eu que não vou aparecer bem. Veja esse slide, por favor. Cadê o slide? Aí eu começo logo de uma vez, entendeu? Massa, só lá, né? Entendi. Está posicionada no quadro. Sim, sim. Eu vou ter precisar. É, tranquilo. Valeu. Agora eu explicar. Explicar. Valeu. Obrigadão. Boa noite para quem chegou agora. Ok. Som, ok? Som, ok. Massa. Vou deixar carregado logo os 3 slides de uma vez. Ô, princesa, coloque aqui para mim, por favor, a data de hoje e passe para o pessoal assinar. Pessoas, olha só. Vamos nós agora, a galera do fundão aí. Attention, please. Attention, please significa atenção, por favor. Aí.
Tá vendo que eu sou poliglota? Tá vendo? Massa, né? Ei, pessoas, então, o material que eu enviei para vocês é esse aqui, a apostila prontinha na sequência do conteúdo, tá? Eu aprontei esse material com resumo e na sequência vocês perceberam que já havia uma atividade. Depois, mais resumo, mais conteúdo e atividade. Qual foi a minha intenção de aprontar o material nesse modelo? Para que tu veja o conteúdo, entenda e exercite já com as atividades. O exercício fixa o conhecimento. Então, eu peço que vocês sempre façam as atividades, mesmo sem eu pedir. Porque aí, de repente, vai aparecer algo que tu não entendeu, mas já ficou informação. Quando você faz a primeira abordagem do conteúdo, com o exercício principalmente, já fica informações. Tá certo? Tranquilo? De boa? Então, para o pessoal de casa também, quem tiver dúvida, vai perguntando aí, tá bom? Nós já começamos a trabalhar da apostila. Eu vou abrir mais ele aqui, aumentar, e vou mostrar para vocês aí, tá? Lembram que nós já começamos a falar de matéria? Lembram disso aí? O que é matéria? Matéria são os materiais. Então, água, madeira, ferro, as máquinas, os seres, os vegetais, tudo isso aí são materiais. Então, tudo isso aí é matéria. A definiçãozinha bem resumida fala o seguinte: matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aí nós vimos que existem materiais sólidos, líquidos e gasosos, não é? Pessoal, deixa eu pedir uma coisa importantíssima para as nossas aulas, uma coisa que eu acho que não é legal. Se você precisar usar o celular, use lá fora. Não, eu estou percebendo é outro lance, digitando tal, tal, tal. Então é a conversa. Entendeu a lógica? Ah, massa, valeu. Mas se for para digitar alguma coisa, conversar, viu? É assim, desculpa, eu só uma... Viu. É assim, porque não acompanha a atividade, se for... Tá embaçado, né? Eu não queria fazer... Eu queria fazer um teste com vocês, tá? Já que a internet, ela tá ativa aqui, sem problemas, o pessoal em casa está conseguindo ver e ouvir sem problemas, sim ou não? Não é? Assim, ouvir pelo menos, que pelo que eu estava observando, ver só um quadrinho no canto do professor. Não é assim que acontece? Eu vou dar uma continuidade aqui e eu vou dar uma pausa para fazer um teste no Meet sem o OBS. Vocês já fizeram aula online, já? De casa? Não é assim? Então, eu vou, ao invés de fazer o teste de hoje, eu vou fazer o teste na próxima aula com um equipamentozinho que eu tenho. Aí deixa acontecer a de hoje, na próxima aula que eu trago, para ver a interação se não fica melhor, tá bom? E eu, inclusive, vou dar sugestão ao doutor Heraldo. Tá certo? Beleza? Hã? As outras estão pegando bem a posição? Não sei. Bom, vamos produzir. Aí, pessoal, ó, nós falamos de matéria. Eu vou colocar o slide que vai melhorar, tá? Vai melhorar. Nós já começamos a falar de matéria. Eu vou puxar o slide que vai falar desse início que nós trabalhamos. Ó, foi o que nós trabalhamos. Matéria, definição de matéria, corpo, objeto e propriedades da matéria e energia. Isso nós já começamos a falar. Então, vou colocar um slide aqui. Melhor assim? Tá massa assim? Bom, então vamos lá. Já falamos disso. Afinal, o que é matéria? Todos os materiais, como nós citamos aqui, né? Tudo é matéria.
Aí eu dei o exemplo para vocês assim, rabiscando o pessoal não vai ver, então eles vão tirar dúvidas aí, caso tenham, quando eu exemplificar. Aqui nós temos porções da matéria. Aqui são pedaços de madeira. Eu, na aula passada, classifiquei para vocês matéria, corpo e objeto. Classifiquei, não foi? Aí dei exemplo. Cadeira. Está dentro de qual classificação? Matéria, corpo ou objeto? Cadeira. Objeto. É fácil entender o conceito de objeto, porque é tudo aquilo que tem função específica. Concorda comigo? Não é? Então, um pedaço de madeira é considerado como matéria, corpo ou objeto? Um pedaço de madeira é só uma parte. De quê? Da madeira. Quando eu falei um pedaço de madeira, eu não disse função. Falei função? Não. Então, é somente uma parte que não tem função. Agora, se nós falássemos assim, uma tábua de madeira que serve como mesa, nós poderíamos dizer que seria um objeto? Foi especificado a função. Concorda comigo também? Então, quando você tem algo, algum tipo de material que tem função, é fácil entender o significado. Trata-se de um objeto. Por isso que objeto é todo corpo que serve para algo que tem função específica. Seja ele trabalhado ou não. Porque um pedaço de madeira não é trabalhado, mas ele está sendo utilizado como mesa, aí está tranquilo ser considerado objeto. É ou não é? De boa? Tranquilo? Então, aqui nós já trabalhamos esse tema, né? Então, vamos seguir um pouquinho. Já falamos de objetos, né? Quando um corpo é usado como utensílio ou ferramenta pelo homem, temos um objeto, né? Vocês gostaram daquela primeira sala, quando a gente estava trabalhando lá? Ficou melhor, não? O que era que tinha lá, tá? O som? Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Hein? As bancas são mais duras, né? Pronto. Tudo bem. Bom. Já é? Beleza. O que é que ele traz nesse slide? Um diamante. Um diamante aqui, ele é considerado como matéria, corpo ou objeto? O diamante tem utensílio, tem utilidade para fazer joias, ou ele serve como decoração, ou serve como objeto de coleção, né? Por exemplo, eu tenho muitas pedras de diamante, só não vou dizer onde é que estão, mas eu tenho muitas pedras de diamante. Para mim são objetos fúteis, eu nem preciso, mas tenho. Não vou fazer doação, mas eu tenho. Não vou dizer a vocês onde é que eles estão, certo? Mas assim, existem materiais que tu pensa que não tem função específica para dizer que classificação nós consideramos esse material, tá? Por exemplo, aqui é o diamante, que é a intenção aqui de colocá-lo como exemplo. Ele é objeto mais de, como nós diríamos aqui, de status, né? Aí é objeto para coleções. Não deixa de ser objeto para coleção, né? Então, diamante aqui. Tá bom? Ok? O que é que ele traz aqui nesse texto? Gostaria de explicar para vocês uma coisinha aqui legal. Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade. Alguns são coloridos e outros não apresentam cores, etc. Tais características são denominadas de propriedades da matéria. Não existe isso. Tem materiais que têm cor e outros não? Sim ou não? A água tem cor? A água é incolor, né? Não vamos considerar a água do esgoto. Porque a cor escura da água do esgoto não é por causa da água, é por causa do que tem dentro dela. Certo? Ok? Aí ele fala: materiais duros, materiais moles, materiais que são líquidos, materiais que são sólidos. Isso aí são características dos materiais. As características dos materiais são propriedades. Tá certo? Então,
ele traz nessa partezinha aqui já aquela fala que nós começamos na aula passada, propriedades da matéria. Vamos ver se vocês são bons de memória. Nós falamos de propriedades gerais e propriedades específicas. Foi ou não foi? Vamos ver se vocês estão melhores de memória ainda. Eu falei para vocês que existem materiais que queimam e outros não. Não é assim? Existem materiais que têm essa característica de queimar e outros que não têm a característica de queimar. Ou seja, tem uma propriedade chamada de combustibilidade. Todo material queima, todo material é combustível. Então, a combustibilidade é uma propriedade geral ou específica? Específica, massa, muito bem, galera. Então, ser combustível é específico de alguns materiais. Eu até citei com o cabelo de não sei quem aqui. Foi com da... Como é teu nome mesmo? Da Amanda, né? Então, queimar o cabelo da Amanda. É possível queimar o cabelo? Sim, porque o cabelo ele é inflamável, ele é material combustível. Então, combustibilidade é propriedade específica. Por quê? O ferro queima? Não. O ferro não queima, então ele não é combustível. Tá certo? Agora vamos para uma propriedade geral. Vamos não. Lembrem para mim uma propriedade geral. Propriedade geral. Arrasem aí, mande brasa. Bora lá, os homens ganham das mulheres, que os homens sempre são mais espertos que as mulheres. É, não tem para onde. Tá? Então, bora as mulheres aí mostrar que são mais que os homens. Não lembro nenhuma das propriedades que a gente falou da aula passada. E eu falei algumas. Não foi só uma, falei de algumas propriedades gerais. Alguém de casa? Propriedade geral, né? Que toda matéria passa por ela. Eu falei para vocês. Toda matéria ocupa espaço. Volume, então. Volume é uma propriedade geral, porque toda matéria ocupa espaço. Hã? Não entendi? Pedras, pronto, as pedras ocupam espaço, né? O ar ocupa espaço, massa. A água ocupa espaço. Ou seja, os materiais sólidos, líquidos ou gasosos, eles ocupam espaço. Então, o espaço ocupado por um corpo é determinado pelo seu volume. Ok? Tudo bem? Então, não entendi? Mas é facinho, cara. Volume. O que é o volume? Volume é o espaço ocupado por um corpo. Tá certo? Volume. Espaço ocupado por um corpo. Eu ocupo um volume, você ocupa um volume, o lápis ocupa outro volume. Então, ele ocupa um espaço. Imagina o seguinte, ó, que coisa linda. Na minha casa, eu tenho uma banheira enorme de granito italiano. Não é assim, eu estou só fazendo a banheira de forma bem brusca. Tá bom? Ok? A banheira está cheia de água, com as pétalas de flores lá, esse negócio de que a mulher existe. Bota aí, vamos tomar um banho perfumado. Bora, meu amor. Aí eu entro, depois ela entra e depois a gente fica conversando. Só. Então, só que antes de eu entrar, a água está na borda da banheira. Quando eu entro, a água continua lá. Uma parte sim, outra parte sai. Por quê? Porque quando eu entrei, eu ocupei um espaço que uma parte da água estava ocupando. Tá certo isso? Tá certo, sim. Então, ocupar espaço ou volume. Então, todo material, ele ocupa espaço. Então, o volume é esse espaço ocupado. É a propriedade geral. Tá certo ou tá errado? Mas isso é só de materiais sólidos ou de materiais líquidos? Os materiais líquidos ocupam espaço. Se eu jogar perfume para melhorar o clima, né? Vou jogar um balde de perfume. Eu sou logo exagerado. Já está na borda da... A banheira já está com a água no limite. Eu joguei um balde de perfume. Líquido, é claro. Aí derrama. Derrama. Por quê? O líquido também ocupa
Espaço. O que é o espaço? É o volume ocupado por um corpo. Tá certo? Tudo bem? Ou eu estou falando numa velocidade legal para a gente entendendo e encaixando direitinho, sem muito aperreio, tá bom? Tá massa? Se eu borbulhar aí umas espumas aí, ó, se eu chegar com a mangueira, borbulhar ar, certo? Por que que vai aparecer as bolhas? Porque aí nós temos espaço também ocupado, certo? Não vai chegar a derramar água, mas vai aparecer água na superfície, vai aparecer as bolhas na superfície da água, tá bom? Ok? Gente, propriedades da matéria, características da matéria, tá certo? Ok? As propriedades podem ser propriedades gerais e propriedades específicas. Nós já falamos. Propriedade geral é aquela que cabe a todo e qualquer tipo de material. Aí nós iremos dar exemplo. Propriedades específicas é específico de cada tipo de material. Nós vimos agora há pouco, tá? Depois eu vou fazer a resolução de umas questões da apostila. Foi a Amanda que me pediu agora há pouco, né? Eu fiz umas questões, tal, vamos corrigir, tirar dúvida, bora. Certo? Muito bem, Amanda. Propriedades gerais: impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Impenetrabilidade é uma propriedade geral? É. Por quê? Gente, o que significa impenetrabilidade? Que é impenetrável. A matéria é penetrável? É penetrável? Eu agora vou mexer com a cabecinha de vocês, tá? Então vamos lá. Lembra da banheira? Cheia de água? Na borda? Quando eu entrei na banheira, a água saiu. Eu entrei na água. Eu mergulhei em água. Eu não entrei na água. Entendeu a lógica? Então, quando eu mergulhei na água, na banheira com água, uma parte saiu. Por quê? A matéria é impenetrável. Você não entra na matéria. Eu vou mexer mais um pouquinho. Eu peguei um prego, arrochei nessa porta. Eu posso dizer que o prego entrou na madeira? Furou, não foi? Eu posso dizer que ele penetrou? Não. Ele entrou? Não também. Minha gente, quando você tira o prego, não fica o espaço lá? Então, o que foi que o prego fez quando tu arrochou ele na madeira? Ele foi apertando, pressionando mais, foi ocupando espaço. Ele não entrou na madeira. Certo? Ah, professor, mas não é comum a gente... Hein? Eu vou colocar um prego na madeira e o prego entrou na madeira. É comum a gente usar esse termo, mas agora vocês estão tendo conhecimento, né? Então, porque a madeira é somente afastada, o prego foi colocado lá, ele foi pregado, ele não entrou na madeira. Mas não se preocupe, não precisa ficar no dia a dia dizendo isso, diga o normal mesmo, ele entrou. Eu só quero que vocês aprendam cientificamente, tá bom? Ok? Entender essa propriedade. Tá certo? Tranquilo? Então, a matéria ela é impenetrável. Vocês já ouviram uma frase quando estudaram ciências lá no 6º ano do fundamental, que diz assim: dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. É falando dessa propriedade, impenetrabilidade. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. É ou não é, Amanda? Por exemplo, eu quero sentar no lugar da Amanda, ela tem que sair. Eu não posso ocupar o mesmo espaço dela, posso? Não posso, tá? Então, como é teu nome? Magno? Michael. O Michael quer estar aqui no lugar que eu estou. Eu tenho que sair. Concorda comigo? Isso é qualquer tipo de material. Então, porque a matéria não é penetrável, ela é impenetrável. Para uma ficar no lugar daquela, aquela tem que sair. Tá certo? Então, água sai para outro. Aí o cara diz, eu botou um short daqueles de... Short não, uma cueca de praia, né? De bolinha amarelinha, bem pequenininha.
Aí, tufo na beira, lembra da música? É porque eu sou velhinho mesmo, é por isso que eu fico falando essas coisas da antiga. É uma música até. O cara mergulhou na piscina. Aí disse: vou entrar na água. Não entra na água. Já sabe por quê, né? Porque a água, ela cede o lugar para o camarada entrar. Impenetrabilidade. Isso é para qualquer tipo de material. Por isso que impenetrabilidade é uma propriedade geral da matéria. Elasticidade. O que é isso, elasticidade? É a capacidade que o material tem de se expandir e de encolher. Todo material tem a capacidade de expansão e de compressão? Tem, sim. Sabiam? Nós temos uma visão de elasticidade mais com os materiais tipo borrachas, não é assim? Aquelas ligazinhas de amarrar os dólares, porque ela estica e ela comprime, volta ao seu tamanho normal. Mas eu tinha falado para vocês de uma barra de ferro, que ela sofre um aumento de tamanho e posteriormente sofre uma diminuição de tamanho. Hã? Não falei da linha férrea? As barras de ferro, elas não são soldadas. Porque em tempos quentes, aquelas barras, elas dilatam. E se elas forem soldadas, elas empenam aos trilhos fora do lugar. Aí o trem vai descarrilar. Se você for dar uma olhadinha agora, se tiver curiosidade, para quem conhece a linha férrea aqui, que não é usada mais, mas tem trechos aí. Nesse tempo de agora, o espaço é maior. Se for medir agora o espaço, e se for medir depois de um tempo quente, vai perceber que o espaço diminuiu. O espaço. E quando o trem passa, se alguém tiver se lembrança, sempre está. Sim. Simplesmente a divisão. Essas divisões das barras. Exatamente, as barras não são soldadas. As pontes, quem foi que falou de pontes aqui, que as pontes balançam? É de propósito o balanço da ponte. Vocês sabiam que os prédios, os edifícios também balançam? Eles balançam de propósito, por causa de fatores relacionados ao ambiente, que é pressão e temperatura. Ok? Isso é de propósito. Então, não tenham medo se o prédio balançar, se estiver lá no andar 200 e tanto, e o prédio balançar, é normal, é legal até. A gente dorme até melhor. Certo? Elasticidade. Quais são os fatores que aumentam o volume e diminuem o volume dos materiais? Temperatura e pressão. Sabiam disso? Tá bom? Se aquecermos uma barra de ferro, ela dilata. Então, é a temperatura que está fazendo a elasticidade de uma barra de ferro. Tranquilo? Certinho? Se resfriarmos, ela encolhe. Minha gente, aí é claro, isso aí também serve para qualquer outro tipo de material, em qualquer outro estado físico. O gás, quando tu aquece um material gasoso, ele não tem a tendência de aumentar a pressão do ambiente que ele está presente? Sim ou não? Né? Então, expansão. Elasticidade. Então, a elasticidade está relacionada a ocupar um volume maior, certo? E depois voltar ao seu tamanho de origem. Toda matéria é elástica? Sim ou não? Sim. Agora sim, né? Então, fiquem sabendo o motivo. Então, se toda matéria é elástica, se toda matéria é impenetrável, isso aí é propriedade geral. Porque ó, a palavrinha que eu estou usando, toda matéria passa por isso. Tá bom? Indestrutibilidade. Eita, agora isso aqui, né? Vamos lá, o que é isso aqui? Indestrutibilidade. Eu vou destruir o lápis. Você consegue destruir o lápis? Você deforma ele, você queima ele, mas o material dele se transforma em outras coisas. A matéria, ela é indestrutível, porque ela se transforma em outras coisas. Vocês sabiam disso? A matéria pode passar por processos físicos ou processos químicos, mas o material, o resíduo, vai se transformar em outras coisas. Uma fruta apodreceu, ninguém comeu. Óbvio, apodreceu, ninguém comeu. Mas se você jogar ela fora, ela some. Ela some e vaporiza para o espaço, ou ela é aproveitada? Ela é aproveitada pelo meio, pelos seres, pelo solo. Então, aquele material ele é transformado. Essa propriedade aqui cabe a todo e qualquer tipo de material.
A matéria, ela é indestrutível, ela se transforma, ela vai sempre se renovando, tá bom? Então, o material vai se transformando em outro, ok? Massa, nós falamos agora há pouco de volume. E massa, o que é massa? Vocês sabem o que é massa? Massa não é aquela gíria, ih, tá massa, beleza, legal. Não, massa é a quantidade de matéria que tem um corpo. Não é o volume ocupado por um corpo, tá bom? O espaço ocupado, sim, é o volume, mas massa é a quantidade de matéria. Então, quanto de matéria eu tenho? Como é que eu verifico a quantidade de matéria minha? Como eu verifico? Pesando, boa, gostei. Então, por exemplo, eu atualmente estou com uma massa correspondente a 84 quilos. Então, a minha massa corpórea, 84 quilos. Todo material tem massa. Nós falamos que o ar tem massa. Sim ou não? Nós falamos que os líquidos têm massa. Foi ou não foi? Os sólidos, aí tá na cara que os sólidos têm massa. Certinho? Beleza? Então, todo material tem massa? Tem. Então, a propriedade geral ou específica? Geral. Isso aí. Extensão. O que é extensão? E agora? Tem na apostila de vocês. Tem ou não tem? Extensão. Qual é a extensão de um caminhão? Não tem assim lá? Tantos metros. Já viram isso? Tu tá aqui atrás, ó, no teu Camaro amarelo. Caminhão na frente, aí tem lá atrás 30 metros. É a extensão. É o comprimento. Todo material tem extensão. Sim ou não? Todo material, ele ocupa um espaço, então ele tem extensão. Certo? Todo material. Olha a palavrinha mais uma vez. Todo material, toda matéria. Inércia. Quem foi que já ouviu falar de inércia? Já? Diga aí, princesa, como é teu nome? Milena? Milena. Lei de inércia. Lei da inércia, que explica... O que explica a lei da inércia? Sim. Uma força estranha, cesse essa força. Beleza. Eu não vou levar nesse contexto todo, vou simplificar. Inércia está relacionada ao movimento. Todo corpo tende a um movimento. Ok? Todo corpo tende a um repouso também. Sim, certo? Então, o lápis, ele se movimenta para um lado e para o outro, mas ele pode estar em repouso. Então, inércia está relacionada ao movimento. Todo corpo tende a um movimento e tende a um repouso. Todo material. Ficou confuso? Eu vou, acho que, simplificar para vocês. Assim. Um carro. Quando ele está circulando em uma via, ele está em repouso ou em movimento? É só um carro que pode estar em movimento? Não, né? O que é que pode estar em movimento sem ser um carro? Nós. Que mais? Uma pedra. A água. A árvore pode estar em movimento. Não é verdade? Que mais? O ar em movimento. Certo? Ok? Em repouso. Quando a força estranha cessa para que esse corpo deixe de estar em movimento. Tá? Então, o lápis está aqui. Ele está em movimento? Não. Está paradinho, não está? O que é que possivelmente nós precisamos fazer para ele entrar em movimento? Movê-lo. Então, é a força estranha. Quem é a força estranha? O indivíduo ou o vento pode tirá-lo do movimento. Gente, todo corpo tende a um repouso e a um movimento. Ou seja, em poucas palavras, todo corpo pode se movimentar ou pode estar em repouso. Olha mais uma vez a palavra, todo corpo. Quando nós falamos todo, porque é uma propriedade geral. Se você não encontrar na sua apostila algumas propriedades, eu estou somente acrescentando, tá? Mas eu vou cobrar somente o que tiver na apostila. Tá certo? Propriedades gerais da matéria. As propriedades da matéria mais importantes que nós falamos aqui agora, entre outras aí, que o volume também foi uma delas. Tá? Já falei para vocês de impenetrabilidade, né?
Toda matéria é impenetrável. Tá certo? Ficou entendido isso aí? Tá? Então, para nós entrarmos na água, não falamos entrar, só por hábito a gente fala. Para que nós mergulhemos em água, ela precisa ser deslocada. Então, a gente não pode dizer que ocupou ali o mesmo espaço junto com a água. Ela foi deslocada. É óbvio isso aí. Extensão. Extensão nós falamos aqui, é o espaço ocupado. Então, aí ele é determinado como? Através de volume. Com água aqui, ele vai ocupar o espaço. E qual foi a extensão que ele ocupou? Vamos supor, 2 litros. Tudo certo? Que é o volume. Ok? Então, extensão é o espaço ocupado por um corpo. Como é que nós medimos essa extensão? Através do volume. Tudo bem? Tranquilo? Então, percebam aí que tem um conceitozinho. Na apostila também ele está bem bonitinho aí. Massa. Então, massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Já falei, não foi? Tranquilo? Massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Inércia é o corpo em movimento ou em repouso. É o estado de repouso ou de movimento de um corpo, inércia. Eu estou passando rápido, mas se vocês quiserem que eu volte para tirar alguma dúvida, viu? É porque esse slide eu não mandei, não. Eu mandei a apostila que tem. Tem inércia aí, doutor? Tem não? Pronto, eu vou mandar o slide também para vocês. Tá certo? Ok? Tudo bem? Então, mas já sabe o que é, né? A inércia, o material tende a um repouso ou a um movimento. Elasticidade, nós já falamos. Aqui tem uma cama elástica. Aqui, nesse caso, é fácil entender que a cama elástica, ela é elástica. Né? Ó, que coisa, né? Surpreendente. Mas todos os materiais, eles tendem a ocupar um espaço menor e maior, dependendo da condição ambiente, né? Indestrutibilidade. Nós falamos aqui que a matéria ela é indestrutível, ela apenas se transforma. Nós temos queimada, né? Então, ela está sendo transformada de celulose para cinzas, né? Que a madeira é celulose. Tudo certo? Tranquilo? Propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas são observadas em certos grupos de matéria. São divididas em organolépticas, químicas e físicas. Então, vamos entendê-las. O que são as propriedades organolépticas? São aquelas que impressionam os nossos sentidos. Certinho? Tudo bem? Gente, ó. O quadro, ele é liso ou é rugoso? O quadro é liso ou rugoso? Liso ou rugoso? Liso. Por que ele é liso? Como é que você conseguiu identificar ele ser liso? Foi olhando? Hã? É sentindo, não é assim? Então está impressionando qual dos nossos sentidos? O tato. Tá certo? Todo material é liso. Viu agora que nós estamos falando nem todo material. Nas propriedades gerais a gente fala todo material, né? Todo material ocupa espaço, né? Então todo material ele tem extensão. Todo material é dividido, pode ser dividido, né? Doutor, aí tem divisibilidade, não tem? Na apostila? Divisibilidade? Em propriedades da matéria? Tem não? Tem? Leia, por gentileza. Sim. Não é fácil isso aí? Toda matéria pode ser dividida? Pode ou não? Pode. Posso pegar esse lápis e dividir em partes menores? Posso cortar o cabelo da Milena? Me dê uma tesoura aí. Mas quando corta o cabelo dele, não é dividido em partes menores? Ok? O ar pode ser dividido em partes menores? Pode. Massa. A água pode?
Vocês estão percebendo que eu estou colocando exemplos de materiais sólidos, líquidos e gasosos. Então, eu posso dividir material gasoso em cilindros diferentes, né? Em cilindros de 1 litro, cilindro de meio litro, não é? Ok? Água, eu posso dividi-la em baldes de volumes diferentes. Então, divisibilidade é uma propriedade que toda matéria passa por ela. Toda matéria é dividida. Agora, responda se souber. Divisibilidade é uma propriedade geral ou específica? Arrasa aí. Qual é a palavrinha-chave que eu estou sempre usando para tu classificar em geral e específica? Massa toda, né? Toda matéria pode ser dividida? Pode. Propriedade geral ou específica? Geral, porque toda matéria, então é geral. Massa? Fechou agora? Tirou a dúvida? Então, se toda matéria pode passar por isso, é geral. Tá bom? Quando é específico, é só uns materiais que passam por isso. Tem mais algum aí que eu não falei de geral? Compressibilidade é o contrário da elasticidade. Comprimir. Os materiais gasosos são fáceis de serem comprimidos. No botijão de cozinha, por exemplo, nós temos lá o gás comprimido. Qual é o estado físico do gás de cozinha lá dentro do vasilhame? Sólido, líquido, gasoso? Agora, ó, diga aí, se souber. Tá vendo? Lá no botijão, ele é sólido, líquido ou gasoso? É líquido, professor. Líquido, muito bem. Quem foi o cara que respondeu aí? Foi eu, César. O César, muito bem, César. O gás de cozinha, quando ele é preenchido, quando ele é colocado, quando ele é envasado lá, é sobre alta pressão. Aí, quando ele é comprimido, ele se transforma em líquido. Ok? Então, a compressão. Tá bom? Ok? Compressão é diminuição de volume. Tá bom? Elasticidade é aumento de volume. Então, o gás de cozinha ele é líquido. E por que ele, quando sai, não sai líquido? E aí? Boa, por causa da pressão. Então, quando ele é liberado para um ambiente de menor pressão. Então, ele sai no estado natural dele. O gás de cozinha, ele é gasoso, normalmente. Tudo certo? Tudo bem? Então, existem materiais que normalmente são gases e materiais que não são gases, mas podem ser encontrados no estado gasoso. Líquido, ele quando é comprimido lá no botijão, ele foi submetido a uma alta pressão. Então, ele foi transformado em líquido. Tranquilo? Ok? Aí, quando ele é liberado no estado gasoso. Tudo certo? Vocês estudaram algo sobre, dentro de primeiros socorros, sobre cuidados com botijão de cozinha? Não? Não, né? É porque são muitos tópicos de primeiros socorros. Mas cuidado com o botijão de cozinha. Se ele estiver pegando fogo, o fogo saindo só pela válvula, não precisa se afobar. É só chegar lá na válvula e fechar. Hein? Se ele estiver gelando, pode chegar lá e fechar. Se ele estiver pegando fogo. Ok? Se ele estiver somente vazando, deixa ele vazar sozinho. Nem precisa nem se aproximar. O perigo é você ir mexer nele, mas deixa ele sozinho lá. Mas se tiver, se o botijão de repente estiver em chamas, a válvulazinha lá dele, tá? A mangueirazinha lá, não tem a mangueira? É uma dica de primeiro socorro, tá bom? Tem a mangueirinha dele. Vamos ver que a mangueira furou, certo? O botijão de cozinha, ele explode, chega ao ponto de explosão quando ele está quase vazio. Mas se ele estiver cheio, meio, se tiver muito gás lá, ele não chega à explosão. E quem provoca o aumento de pressão é o material em estado gasoso. Então, quando ele está esvaziando, é arriscado. Certo? Então, ele pegando fogo, pode chegar lá e desligar, que ele não está vazio. Ele ainda tem muito gás para ser queimado. Quando está tendo vazamento de gás de cozinha em um local fechado, não pode acender a luz? Não pode.
O gás, ele explode. Então, outro detalhe aí muito importante para você. Não, não faça mais isso, tá? Cuidado. Ó, poderia chegar o caso de explosão, viu? Porque se você bater um martelinho, uma faíscazinha no ar que já está no ambiente, pode acender esse gás, viu? Ele é altamente inflamável. Por que que de repente tu tá lá no quarto e sente o cheiro de gás e a cozinha tá lá fechada, escura? Por que não acender? Qual é o procedimento nesses casos? Abrir janelas, deixar ventilar, fechar a válvula. Certo? Fechar a válvula. E saia, porque ele é tóxico. Ele é gás tóxico. Sim. É nítido que não é verdade. A questão da gente sentir o cheiro de gás. Porque o gás não tem cheiro. Exatamente. O gás que queima, ele não tem cheiro. É colocado um aditivo lá, que é para ele, junto com o gás, exalar o cheiro, que são chamados de mercaptanas. São substâncias da família das mercaptanas. Sim, sim, sim. Ele mesmo não tem cheiro. O gás natural não tem cheiro também. Certo? É colocado aditivo. Sim. Procedimento de segurança. Isso aí. Entendeu? Ó, princesa, em relação ao martelinho, você bater, a faísca pode inflamar. Sim. Cuidado você cuidado você não ser bronzeado artificialmente. Você pode sofrer um bronze artificialmente e não é muito bom. O lance do interruptor, viu? Se não acender a lâmpada. Toda vez que nós conectamos um fio ao outro, um curtozinho sai. Então, o ar, ele consegue penetrar em todo o ambiente que tenha espaço aberto, né? Então, lá dentro dos interruptores, o ar consegue. Então, saiu uma faíscazinha dentro do ambiente, ele pega fogo rapidão. E olhe, gente, o gás, os materiais gasosos, eles têm uma facilidade enorme de ocupar o espaço presente aqui. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um botijão de cozinha aqui e desse somente um trisco na válvula, quem está aí atrás, com certeza ia sentir o cheiro, sim ou não? E foi uma quantidadezinha de gás liberada, pouquinha. Porque o gás tem essa facilidade de se expandir facilmente, fácil e rápido. Tá bom? Então, por isso, cuidado com os materiais gasosos, que são tóxicos e que são inflamáveis. Ok? Aí, cabe dentro das propriedades. Cabe também dentro do teu curso. Né? Cuidado com os materiais radioativos, por isso a proteção de forma correta, tá? Então, por isso o posicionamento no lugar certo. Seu, que é o técnico de radiologia, de raio-x lá, das fotos. Tá bom? Ok? Muito cuidado. Obedecer sempre às normas de segurança. Não esqueçam disso. A exposição à radiação, a exposição a materiais tóxicos, materiais de tratamento, tem que ter todo o cuidado possível. Então, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individuais, principalmente aí, que tem que levar em consideração. Tá bom? Ok? Propriedade organoléptica. Minha gente, quando nós falamos de propriedade organoléptica, nós falamos de propriedades relacionadas ao nosso organismo, que nós conseguimos identificar. Quais são os sentidos nossos? Quantos e quais são?
E aí, arrasa aí. Bora lá. Pessoal de casa pode ajudar também. Sentidos. Olfato, paladar, tato, visão e audição, não é? Ah, gostei de vocês aí. Vamos lá. Como é que eu consigo identificar um material pelo... Ah, é fácil isso daí. É fácil. Fato. Tirando, né? Tirando tudo, né? Tirar as coisinhas tudo é complicado. Mas os materiais que têm cheiros e outros que não têm cheiro, os que têm cheiros agradáveis e desagradáveis, né? Cheiro é de todo tipo de material. Tem uma propriedade geral específica. Que identifica. Ser liso, o tato. Quem diz isso? Sim ou não? Ser liso, a parede é lisa ou rugosa? Rugosa. Então, ó, superfícies que eu consegui identificar se são lisas ou se são rugosas através do tato. Então, propriedade geral ou específica? Específica. Vamos lá. Água é azul, verde, preta, branca, transparente, incolor. A água, né? Quando nós falarmos de água, pense somente nela, não pense no que tem dentro dela. Ok? Água é água. A água é incolor. Então, como é que nós identificamos? Que sentido nós usamos para dizer que a água é incolor? Visão. Todo material é incolor? A radiação tem cor? Inodora, não tem cheiro. A radiação tem cor? Você consegue ver? Não, não consegue ver. Incolor, né? Ele falou, como é teu nome? O Carlos. Foi você que estava falando na outra aula? Conheci aí pelo seu timbre de voz. Aquele negócio massa. Mas participar, viu? É legal participar quando a gente está sempre com essa interação. Tem o outro ali, né? Que como é o nome do menino? E é bom, viu? Que os neurônios aí voltam à ativa. Odor. Então, tem material que tem cheiro, tem material que não tem cheiro. Propriedade específica. Aí, na provinha, vocês vão conseguir acertar sem problema, sim ou não? Certo? Então, essas propriedades aí. Cor, sabor, brilho. O brilho. Como é que nós identificamos o brilho? Qual sentido nós usamos? A visão, odor, enfim. Tá certo? Propriedades químicas. Gente, as propriedades químicas estão relacionadas às reações químicas. É fácil, né? Vamos lá. Todo material queima. Isso é uma propriedade química geral ou específica? E ela é química. Ela não é física. Certo? Uma propriedade física não tem transformação química, um material se transformando em outro. Tá certo? Ok? Então, as propriedades químicas mais comuns que nós trabalhamos, combustão, hidrólise e aquelas que sofrem reações. Tá bom? Ok? Conhece a soda cáustica, sim ou não? Soda cáustica na nossa casa é usada para fazer a limpeza lá da caixa de gordura, para desentupir, não é verdade? Ok? Desentupir, né? Faz aquela remoção da gordura, ela reage bem. Cuidado com ela, viu? Tem pessoas que usam a soda cáustica fervendo água. Faça isso não, que é perigoso. Quem usa aqui? Ferve a água, aí joga a soda cáustica dentro. Faz entupir a pia. Para quê? Que dobra é perigoso. Ela sozinha sem aquecer, ela faz a ação. Tá? Cuidado, muito cuidado. Quando você usa a soda cáustica, se você jogar ela em água quente, ela pode provocar uma explosãozinha de algumas bolhas.
Que menina? A menina da loja? Estou entendendo. Calma, rapaz, calma, rapaz. Ó, presta atenção, viu? O aumento da temperatura acelera reações, tá? A soda cáustica dissolvida em água, faça o teste. Pegue só um pouco da soda cáustica, dissolva em água a temperatura ambiente e veja se o recipiente esquenta. Esquenta? Esquenta? Coloque soda cáustica em água e veja se o recipiente esquenta. Em água, temperatura ambiente. É ou não é? Tudo certo? A reação que acontece aí já é uma reação liberando energia, que nós chamamos de reações exotérmicas. Se você acelerar isso aí, você pode provocar a liberação de vapores na tua pele. Hã? Eu estraguei minha cozinha. E foi? Eu botei na pia, Sim. eu joguei água quente, ela jogou uma ponte, e quando tinha platão, eu brincava com 5, Exato. Tá vendo? Segurança, sem pressa, não tem que ter pressa. Tá? Com segurança, só em água a temperatura ambiente. Vá por mim, não vá pela menina, não. Esquenta. 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 Ei, beleza? Propriedades químicas, fácil? Fácil? Propriedades químicas são aquelas reativas. Ó, sabe o que foi que eu lembrei quando você falou aí, a menina, mas não vai falar nada com a menina, não, viu? Tô brincando. Deixa eu falar. É só método de segurança. Minha gente, falando de primeiros socorros e dentro de propriedades da matéria, dentro de conhecimento científico. Um nenenzinho com febre. Quando o nenenzinho está com febre, o que é que nós fazemos para diminuir a febre do nenenzinho? Dá o banho o quê? Banho de água fria. O que mais? Só alguém faria outra coisa? Compressa com álcool. Água e álcool. Hã? Não entendi. Vamos cuidar das nossas crianças quando a nossa criancinha estiver com febre, para você não dar um antitérmico para diminuir a febre, apareceu água e álcool. Funciona? Funciona. Funciona. Mas não é recomendado. O álcool, ele resseca a pele. Vocês sabiam disso? Mas resseca a pele, tá? Olha, a água sozinha, ela resolve. Quando tem um incêndio, quando tem algo queimando, nós costumamos jogar o quê? Ela sozinha não serve? Porque a função da água é roubar o calor, retirar o calor, absorver o calor. Então, se você der o banhozinho na criança, cuidado do termo frio, tá? Porque assim, já pensou se é um... Tá. Melhorar aí o procedimento. O banho frio em uma criança é com a água a temperatura abaixo um pouco do corpo dele. Não é necessariamente a água fria. Se a água estiver muito fria, você quebra aquecendo um pouquinho essa água, tá? Você só não vai conseguir baixar a febre se a temperatura da água estiver acima do corpo do neném ou se estiver igual. Como é? Tu faz isso, é? Cuidado, você pode provocar uma convulsão no neném, viu? Choque térmico. Se ligue, tá? Tá funcionando, mas cuidado com esses casos. Olha, o caso do álcool, que não é recomendado, foi muito usado. Funciona. Só que é o seguinte, o álcool também ele rouba o calor do corpo.
só que a água tem uma eficiência maior. Você usa a água com álcool, se for uma água suja, para desinfectar, tá? Mas se não for uma água suja, você usa água sem problemas. A água rouba o calor do corpo. A água, você pode fazer somente a compressa fria sem o banho, com panos frios nas axilas, e no pescocinho, na testa, na região inguinal, entendeu? Ok? Água fria. Princesa, choque térmico pode causar convulsão. Mas eu não sei na sua casa, mas na minha casa, se eu deixar na água fria, sem ligar o botãozinho lá do quente, dá um arrepio dos dentes daquele bom, viu? Que a água atualmente está fria, né? Gelada, meu irmão. Nada. Bom, vamos lá. Propriedades físicas. Vocês lembram que eu falei assim, cortar o cabelo da Milena, não é? Cortar o cabelo da Milena. É de visibilidade, né? Se for o caso do corte do cabelo da Milena, eu fiz alguma reação química com o cabelo dela? Não, só dividi em partes sem reação. Modifiquei apenas, né? Só dividi em partes. Mas vamos para a propriedade física. O gelo derretendo, né? O gelo derretendo precisa absorver calor. Ele absorve o calor da própria água ou o calor do ambiente derreter. Quando o gelo derrete, essa água se transforma em outro material ou continua sendo água? Então, foi apenas uma mudança física, apenas uma mudança no estado físico, tá bom? Por isso que a fusão, o nome é a fusão do derretimento, tá bom? A fusão é uma propriedade física e não química, ok? Tá massa? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solidificação e condensação. Nós iremos aprender isso aí facinho, tá certo? Primeiro, é preciso nós entendermos o seguinte: quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Ok? Certinho? Quando o camarada aquece o ferro, que ele derrete, nós dizemos assim: ele passou do estado sólido para o líquido, e o nome dessa mudança é fusão. Tá certo? Ok? Derreter o material, passar do estado sólido para o líquido é fusão. Tá bom? Qual é o ponto de fusão do gelo? Ele derrete a que temperatura? Quem sabe? Quem lembra? É fácil. Quem lembra? Sem ebulição. Massa, ouvi bem aí. Sem a ebulição. Mas o derretimento, que temperatura? O gelo derrete. Assim que tu tira o gelo de lá, ele já derrete? Não. Então, o gelo derrete a uma temperatura de 0 graus Celsius. Ok? Significa que lá no congelador, a tua geladeira, ali, a temperatura do congelador está abaixo de 0 graus Celsius. Entendeu? Então, se o a 0 graus Celsius, ele derrete, tá? Então, tu pega a água, coloca no congelador. Assim que você congela? Não. Ela vai atingir 0 graus para congelar. Que loucura, né? Se para derreter é 0 graus, para congelar também é 0 graus. Tá no mesmo. Então, a solidificação é o líquido passando para o sólido. A fusão é o sólido passando para o líquido. Tá bom? A temperatura nessas mudanças é a mesma, 0 graus Celsius. Tá bom? Para a água ferver, qual é a temperatura mesmo? 100 graus Celsius. Nós chamamos isso aí de ponto de ebulição. Sim. Daquelas geladeiras, menos fritada, menos. Por que a cerveja não congela, então? A cerveja não congela porque ali não é água sozinha. Esse ponto de 0 graus é da água sozinha.
Aí tem água com álcool e tem outros aditivos. Mas se for água sozinha, aí ela congela. Mas a cerveja ela vai congelar a uma temperatura mais abaixo de zero. Por aí. Entendeu? Ok? Em produção de refrigerador. Tipo, a chuva ácida, por exemplo. Sim. A neve. É abaixo de zero também? Ah, ali é a água sólida. Entendeu? Então está abaixo de zero. Ela cai, quando ela cai, que derrete, é porque conseguiu atingir a temperatura de zero. Aí já começa a derreter. Entendeu? Beleza? Então, gente, propriedades físicas. O ponto de fusão, que é o derretimento, certo? O ponto de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. A água fervendo, por exemplo, tá? Solidificação, é ela se solidificar, o líquido passando para o sólido, solidificação. Bem fácil esse termo aí. Condensação. Vocês já ouviram essa fala também? Condensação. Na aula passada eu não falei para vocês assim, né? A gente toma água pelo nariz, com uma abordagem assim, somente para mexer com a cabecinha de vocês e para a gente entrar no conhecimento do como tomar água pelo nariz, através da respiração. Não é verdade? No ambiente aqui nós temos água. Sim? Prove aí, justifique aí, Milena. Sim? No ar. No ambiente atmosférico aqui, no ar. Hã? Não entendi? O termo umidade relativa está relacionado à presença de água em uma concentração, em uma quantidade. Umidade relativa do ar está boa, está média, está baixa, está alta. No tempo frio, a umidade relativa do ar é maior. Significa que tem uma quantidade de água maior. Não é assim? Ele faz uma transformação aí, né? O ar quente e ar frio faz uma troca. Mas aqui no ambiente, qual experimento que nós poderíamos fazer para provar que aqui tem água no ambiente? Um copo com água gelada. Pega o copo, coloca água gelada dentro e por fora molha, não é assim? Molhou porque a água que estava no estado gasoso passou para o estado líquido. Isso aí se chama condensação. Tá bom? É a passagem do líquido para a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Valeu? De boa? Tranquilo? São muitas informações, mas está tudo na apostila. Os exercícios a gente vai, arrasar aí, né, não, Amanda? Tranquilo? Então vamos tirar dúvidas. Olha que coisa legal. Qual é a resposta? Vou mexer com a cabecinha de vocês aí. Qual é a resposta? Um cão farejador consegue encontrar uma substância procurada. Que tipo de propriedade da matéria foi utilizada pelo animal? Geral, específica, física, química ou organoléptica? Organoléptica. O cão é o cão farejador. Ele usou o quê? O faro. Não usou o sentido, né, o olfato. Organoléptica está relacionado aos nossos sentidos do organismo, ao sentido do organismo, tá? Não deixa de ser uma propriedade específica, mas é mais organoléptica do que específica. Sim. Sim. Aí eu fui nessa direção. Sim, sim. Beleza. É específico, viu? Só que é específico organoléptico. Tudo bem? Ok? Trabalharam, entenderam bem aqui a questão? Sem problemas? Pessoal de casa também? Olha o gabarito aí, tá? Vamos corrigir a atividade, né, Amanda? Já já? Não? Essa daqui, ó, no texto, eu acho que essa tem na apostila.
Para mim, eu coloquei essa na apostila. Não? No texto, aí tem 1, 2, 3. Será que eu não coloquei? Colocou, não cheguei. Não, né? Ei, quem chegou e ainda não assinou a frequência? Eu queria até fazer uma chamada com o pessoal de casa. Lembre de não sair, viu, gente, antes da aula. Achou? Deixa eu ver se eu acho. Coloquei não? Deixa eu ver se eu... Licença, viu? Então foi outra lista de exercícios que eu coloquei. Foi outra lista de exercícios. Verdade. Vamos aqui. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e, habitualmente, transforma-o na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir 3 conceitos. Tá? Olha, matéria, aí ele falou, matéria, ele trouxe um exemplo, mármore. Tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Afirmação 2, corpo, aí ele falou, bloco retangular de mármore, deu exemplo. Porção limitada de matéria, que por sua forma especial presta-se a um determinado uso. Objeto, aí ele colocou exemplo, estátua de mármore, porção limitada de matéria. Assinale. Sou eu não, né? Sou eu não, né? Letra A. É alguém aí no carro, dirigindo na moto. Bom, o que é que ele quer? Podemos identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir esses 3 conceitos. Os 3 conceitos estão certos? É isso aí, vamos ver, ó. Matéria. Mármore é exemplo de matéria? Beleza. E o conceito? Matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Está certo isso aqui? Verdadeiro, né? Então, aqui um V de verdadeiro. Na afirmação 2, ele diz, corpo. Bloco retangular de mármore é um corpo? É só uma porção? Então, corpo não é só uma porção? Tá bom? Então, até aqui tudo bem. Aí, o que é que ele diz? O que é corpo? Corpo, porção limitada de matéria, que, por sua forma especial, presta-se a um determinado uso. Falso. Por que falso? Trocou, não foi? Corpo tem uma função. Corpo não presta, não se presta a nenhum uso, não tem função específica, tá? Então, aqui, ó, corpo, por sua forma especial, presta-se a um determinado uso. Quem se presta a um determinado uso é objeto. É ou não? Então, aqui é verdadeiro ou falso essa afirmação? 3, objeto, estátua de mármore. Beleza, o exemplo aí. Estátua de mármore serve como decoração, é objeto, tá? Porção limitada de matéria. Falso? Tem que ter um uso aqui, né? Qual é o gabarito? Letra A. Tá vendo aí como eu mexi com a cabecinha de vocês para vocês pensarem junto comigo, com os conceitos? Entendido? Dúvidas? Eita, ele entregou a fila. Caramba. Ele vai entregar a fila aí, mas eu vou clicar agora não. Relacione corretamente a coluna da direita com a da esquerda. Deixa eu ver aqui como foi que foi colocado. Ah, já sei. Eu vou até inverter as ideias, viu? Ó. Corpo, matéria, objeto. O que é corpo? Uma barra de ouro é corpo? É objeto? Ou é corpo? Ou é matéria? Vamos chegar a um consenso aí.
Barra de ouro. Ele está dizendo uma aliança de ouro? Uma estátua de ouro? Uma estátua de ouro? Não. Ele está dizendo somente uma parte do ouro. Não é isso? Então, uma... Matéria. Hein? Desliga aí o microfone aí de casa, só na hora de falar, por favor. Obrigado. Então, corpo. Barra de ouro é só uma porção, concorda comigo? Então é corpo. Vou até fazer assim. Ok? Madeira. Ah, que massa. Anel de ouro. Eita, como ficou fácil. Granito. Hã? Ele está falando um pedaço de granito. Ele está falando uma mesa de granito. Ele está falando só granito. Matéria, né? Ouro. Boa. Estátua de granito. Boa. Tábua de madeira. Quem disse objeto aí, volta atrás. Volta. A tábua de madeira, ele não disse função nenhuma para a tábua, né? Tá? Então ele é o quê? Boa. Cadeira de madeira. Tá massa. Pedaço de granito. Olha aí como vocês estão espertos. Tá vendo aí? Legal, não é fácil? Tá bom? Faltou alguma coisa aqui. Deixa eu falar, mas nós fizemos, né? Ei, arrase nessa aqui agora. Diga quem é verdadeiro e quem é falso. Analise as seguintes afirmações relacionadas com os conceitos e características da matéria. Marque com V a afirmativa verdadeira e com F a afirmativa falsa. Vou ajudar vocês. No universo, a matéria pode aparecer de diversas maneiras e apresentar formas diferentes em sua composição ou em seu tamanho. Verdadeiro? Vou confiar em vocês, viu? Posso pedir justificativa? Tem dúvida? Beleza. No universo, a matéria pode aparecer de diversas maneiras. Pode. Apresentar formas diferentes. Pode. Em sua composição. Pode. E em seu tamanho. Pode. Tudo pode aqui, né, nessa? A massa. Tudo pode acontecer. A matéria pode variar em substância e apresentar-se em diferentes corpos. Verdadeiro ou falso? A matéria pode variar em substância e apresentar-se em diferentes corpos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Corpo é definido como uma porção limitada da matéria. Verdadeiro ou falso? Os corpos produzidos pelo homem e que têm alguma utilidade ou função recebem o nome de objeto. Vamos ver aí. Nota. Só quero ver, viu? Pois. Vocês sabiam disso? Sabiam? Não, ele não tem, ele mistura. Posso passar? Deu vontade de fazer experimento em casa? Faça. Entendeu o experimento? Vê se acontece, né? Então, pega o ovo e gira ele, o ovo cru. Depois para e solta para ver o que é que acontece.
Mas só brincar, vai ver a Eu faço só para brincar. foto aí. Oi. Chamou? Não? Hã? Vou pedir para. Depois você me lembra para eu mandar o slide, viu? Por favor. Pessoas. Vamos falar de energia para poder a gente corrigir os exercícios da apostila, tá bom? Ok? Geralmente, qual a hora de saída de vocês? Oxe, gente. Venha para cá, com seu 9 horas. 9h30? Tá certo. Ei, pensem nisso aí. Como é gerada a eletricidade a partir das águas nas hidrelétricas? Nas hidrelétricas, como é gerada? Hã? Turbinas. É para gerar energia elétrica. Boa. Então, o que é que acontece nas hidrelétricas? A queda d'água, a corrente de água, chega lá e movimenta turbinas. Essas turbinas, por sua vez, é conectada a grandes geradores. Não é isso que acontece? Então, nós estamos falando de energia. Aí nós já falamos na aula passada de tipos de energia, vocês lembram? Tá? E nas questões que falam de energia, tipo de energia, vocês desenrolam bem? É possível converter um tipo de energia em outro qualquer? Bom, quando eu acendo a lâmpada, ou essa luz acesa aí, está emitindo que tipo de energia? Luminosa, energia luminosa. Que tipo de energia está fazendo ela emitir essa energia luminosa? Elétrica. Então, você tem um tipo de energia se transformando em outro. Né? Inclusive, eu coloquei um exercício aí sobre o tipo de energia, né? E sobre que tipo de energia se transforma em que tipo de energia, né? Falei de energia solar. Foi? Energia eólica. Gente, olha, o interessante é que nas hidrelétricas, nas usinas eólicas, nas termoelétricas, sempre temos dispositivos onde são turbinas que são movimentadas. Ok? Você sabia que aqui no colégio tem as placas coletores de energia solar? Aqui está instalado, não sei se ele já instalou, mas as placas coletoras subiram para coletar energia solar, para transformar essa energia em energia elétrica e energia térmica. Também tem esse tipo de energia, né? Ok? Vou fazer um comentário crítico. Você vai aqui para Bahia, tem energia eólica. Você vai para Sergipe, tem usina de energia eólica. Você vai para o Ceará, é energia eólica. Pernambuco, eólica. Paraíba, eólica. Minas Gerais, tem estações de energia eólica. Alagoas. E vocês acham que não tem campo
Para implantar a estação de energia eólica? Tem. Infelizmente, eu não vou me prolongar nesse assunto, mas entenderam a mensagem, né? Ok, Alagoas é Alagoas. Eu não vou fazer essa viagem no tempo, que é história. Vou para o que nos interessa. Certo? Vou passar a viagem no tempo. Vocês vão me dar proposta para vocês ganharem ponto, baseado na pergunta. Afinal, o que é energia? Qual é o conceito de energia? Lembram aí? Vocês lembram que quando nós falamos de o que é energia, vocês não... eu falei que não tinha definição, né? Lembram disso, né? Nós temos alguns conceitos aceitáveis, mas a definição propriamente dita não, né? Então, energia é a capacidade de realizar trabalho, provocar ou anular movimentos e ainda causa sensações, a energia, viu? Então, imagine aí, a energia pode provocar trabalho, provocar movimentos. Imagine um camarada dirigindo um automóvel e aperta o pé no freio lá. E cessou a energia cinética, o movimento, com a energia potencial, com a força que ele usou no freio. Isso aí é só um comentário de leve, tá? Nós falamos de energia solar. Quais são os tipos de energia que o Sol nos fornece? Luminosa, térmica, tem outro. E radioativa. Tem radiação, né? Ele tem raios, nos fornece essa energia. E nós sabemos que os vegetais aproveitam a energia solar para a produção de energia química. Então, através da fotossíntese, a plantinha só cresce porque a fotossíntese ocorre, tá bom? Então, quando a plantinha cresce, ela armazena material, ela armazena matéria. Então, a energia química está presente ali. O que é energia química? É energia contida na matéria. Tá certo? Energia contida na matéria. Tudo certo? Tranquilo? Fontes de energia. Nós temos as fontes primárias, né? O sol, água, vento, gás natural, petróleo bruto. E nós temos fontes secundárias, a eletricidade, a gasolina, o petróleo. Como fonte primária e fonte secundária. Então, por exemplo, a água que é usada nas represas, ela é usada para produzir outro tipo de energia. Então, a energia elétrica foi produzida a partir de um outro tipo de energia. Então, se ela veio a partir de outra, ela é a segunda que veio, por isso ela é secundária. Fonte de energia secundária, energia elétrica. Energia elétrica você não acha assim, acha? Você precisa da transformação. Naturalmente, nós só encontramos energia elétrica nas descargas elétricas, em raios, tá? Aí ninguém quer captar essa energia aí para brincar com ela, né? Que é perigosa, tá certo? Oi? Pode sim, pode ser, podemos. Elas podem ser naturais também por transformações de materiais. Por exemplo, o petróleo. O petróleo nós extraímos direto da natureza, que ele nos fornece energia, né, com os derivados dele, né? A gasolina não deixa de ser natural, porque ela só foi refinada. Ela não foi transformada, entendeu? Ela só foi extraída, ok? Através do petróleo. Fontes de energias renováveis, nós sabemos que são aquelas que se renovam, né? Então, gente, vamos dar um exemplo aí. Vocês viram alguns exemplos, mas nós temos as energias
As fontes de energias renováveis. A energia solar é renovável ou não renovável? A energia solar. A energia eólica é renovável ou não renovável? Renovável. A energia nuclear é renovável ou não renovável? Nuclear. A energia nuclear usa material radioativo, não é assim? Nas usinas nucleares, não é assim? Usa material radioativo. Esse material radioativo ele é gasto, ele é consumido, não é assim que acontece? Material que é consumido, ele não é renovável, não é assim? Nem sempre é assim. Não é? Nem sempre é assim. Por quê? Nós temos a biomassa. O que é biomassa? Madeira, por exemplo, que é utilizado como fonte de energia para a produção de carvão. Existe o carvão mineral e o carvão vegetal. O carvão que nós usamos na churrasqueira, ele é o carvão vegetal, certo? Esse carvão que vocês compram no saquinho, papelãozinho, o carvão que nós compramos no sacão, depende do churrasco, né? Depende do tamanho da festa, é o carvão vegetal, porque ele é produzido em carvoarias. Atualmente, esse tipo de carvão, ele é renovável porque existe plantios de árvores para isso. Atualmente, antes não. Sabiam disso? Então, por que o uso do carvão ele é renovável? Porque existe hoje, por lei, é obrigatório o plantio para poder as carvoarias vender o seu produto e produzir o seu produto. Hoje é renovável. Antes, não. Os camaradas saqueavam madeira, desmanchando florestas e produziam através do desmatamento. Os clandestinos usam, né? Mas as empresas oficializadas não podem usar. Tá? Ok? Então, fontes renováveis, nós temos energia eólica, energia solar, tá? As hidrelétricas, energia renovável, porque ela usa só a corrente de água, represa a água para usar um volume grande de água para movimentar as turbinas. E essa água está sempre passando, está sempre sendo renovada, né? As fontes de energias não renováveis, para resumir a história, são aquelas que se esgotam. Apesar de muito petróleo que existe no mundo, um dia esse petróleo vai acabar. Ok? Então, aquilo que é utilizado, de onde se retira e não coloca mais, não é renovável. Fechou? Ok? Então, o petróleo é um exemplo de energia não renovável, tá bom? Então, suas reservas se esgotam. E aqui, as fontes energéticas, elas são inesgotáveis. Fontes renováveis, nós já falamos, as placas coletoras, né, de energia solar. Essas placas, elas podem ser usadas para transformar a energia solar em energia elétrica, tá? Para aquecer a água, para ligar equipamentos, enfim. Energia eólica, tranquilo? Há uma problemática muito grande nas usinas como um todo, fornecedoras ou transformadoras de energia elétrica. Energia eólica, para montar uma estação eólica, hoje é uma burocracia muito grande, porque mesmo ela não usando material que se esgota, usando material renovável, que é a corrente de ar, que é o vento, provoca um impacto no meio ambiente, onde é instalada essas usinas. Tá certo? Então, não vou entrar nesse contexto, só foi uma ênfasezinha aí para vocês entenderem que não se monta uma estação de usina produtor de energia elétrica assim, só porque o ambiente é propício. Tem que obedecer todas as normas relacionadas à preservação do meio ambiente. Foi? Isso, tem toda a ocupação da área, tem áreas indígenas que podem ser invadidas,
Tem áreas onde o curso do rio, por exemplo, no caso de uma nova empresa, de uma nova hidrelétrica ser montada, que o fluxo de corrente de água ali, ele diminui, tá? Tem regiões ribeirinhas que são alagadas porque a água em outras regiões aumenta porque é alagado. Aquele meio ambiente, o biótico e abiótico, ele sofre impacto, entendeu? Os seres ali presentes. Então, é toda uma burocracia mesmo. Nós já falamos de biomassa, não foi? Aqui nós temos a usina de Pindorama, tem outras usinas de açúcar, né, aqui. E não sei se vocês já viram em usinas aí, eles armazenando o bagaço da cana para ser reutilizado. Já viram aí? Já estudaram casos desse tipo? O bagaço da cana, ele é utilizado para queimar, então para aquecer caldeiras, tá? Então, o bagaço da cana, ele contém energia armazenada, então é biomassa. Ok? Então, é biomassa. Quando nós comemos um alimento, aquele alimento tem energia. Então, é um alimento que tem massa. Por isso, biomassa. Bio, vida. Carne do boi. Nutre o nosso organismo ou não? Se você tiver com fome, as energias são restabelecidas. Concorda comigo? Então, energia na forma de biomassa, de matéria. Ok? Os geysers são fontes de energia que usa a energia térmica do solo. Existem regiões onde há presença de fendas que a água ela passa por fendas magmáticas, bem profundas. Quando elas saem quentes, produzindo lagos térmicos. Então, os geysers são esses jatos de água quente em regiões aí. Hein? Em regiões próximas aos vulcões. Os geysers aí. Então, essa água aquecida pode ser utilizada para movimentar turbinas também. E o vapor aqui movimenta as turbinas. Ok? Então, é para produzir a energia elétrica, já que essas turbinas estão conectadas a geradores, na produção de energia elétrica. As marés. Nas marés, aqui não está uma figura bem legal, depois eu vou ver se eu trago uma figura melhor. Existem construções submersas no fundo da água, né, que usa a corrente de água, corrente marítima, que é no fundo, e usa também as quebradas das ondas, que são as marés, que movimentam hélices de turbinas que são complexas, que aqui eu não coloquei, fui infeliz, não trouxe a foto para vocês dessa imagem, não sei se ele vai trazer, tá? Aqui eu puxei da Faculdade de Pernambuco, tá? Mas existe aí também usinas hidrelétricas não, usinas que produzem energia elétrica através de movimento de turbinas, usando as marés ou usando a corrente marítima, tá? Se usa a corrente marítima, não está usando material nenhum que seja esgotável. Então, é só a corrente de água. Então, não vai acabar. Por isso que ela é renovável. Gás natural. Nós falamos de gás natural, não foi? Fontes de energias não renováveis. O gás natural, geralmente, ele vem acompanhado de petróleo. Então, quando se extrai o petróleo, naquelas jazidas de petróleo, existem bolsões de ar. Os bolsões de ar é um material gasoso presente ali, produzido também junto com o petróleo. Aquele material gasoso, ele é inflamável, é o gás natural. Ele é absorvido, ele é coletado, e o petróleo vai para um lugar e o gás vai para outro lugar. Então, o gás natural, porque é extraído diretamente dos bolsões de petróleo. Ok? Tudo bem? É o gás metano. Gás metano, etano, gás propano, gás butano, gás botijão de cozinha, é o gás butano e o propano. Tá bom?
Carvão mineral. Agora, há pouco, eu falei de carvão vegetal, não foi? Carvão mineral. Qual a diferença de carvão mineral para carvão vegetal? Vocês sabem? O carvão mineral, ele é encontrado em Minas. Né? Encontrado em Minas. O carvão mineral, ele é produzido também, ou ele foi produzido com o tempo, com o soterramento de grandes vegetações, né, de árvores. O soterramento levando muitas camadas de areia sobre aquela madeira. Por isso que nas minas de carvão, os camaradas fazem buracos profundos para ir buscar ali aquele carvão que foi cozido não por ação do homem, mas sim por ação da natureza. Camadas de terras que vão pressionando e vão aquecendo e cozinhando aquela madeira. Cozinhar na presença de baixíssima quantidade de oxigênio. Tá? Então, o carvão mineral é o que é extraído já, é o que a natureza já aprontou. O vegetal é o homem que faz nas carvoarias. Usando madeira também. O carvão mineral ele é mais rico em carbono. O percentual de carbono é maior. Significa que ele queima com uma melhor eficiência. Ele é melhor. Ok? O carvão mineral, então, é a fonte de energia que se esgota. Então, não é renovável. Tá bom? Então, vai extraindo o carvão de lá e ele chega a um ponto de acabar. Você não acha ele para vender. Ele é muito caro. Ele é usado em siderúrgicas, indústrias que precisam de fornos com altíssima temperatura. Ok? Ele é usado para açúcar muito caro. Cervejinho muito profundo. para quê? Não entendi. Filtro de carvão mineral. É para fritar água. Sim, sim, sim. De carvão ativado, né? Ok? Olha, urânio é um material radioativo, tá? Nós iremos falar desse camarada quando nós formos estudarmos o tema radioatividade. Lembra que a gente falou aqui de materiais radioativos, de tipos de radiação? Radiação alfa, beta, gama e raio-x. Então, nós iremos falar um pouco sobre o urânio quando tratarmos diretamente desse tema, tá? Que é a parte de radioatividade que tem aí na apostila de vocês. O urânio é um material radioativo que ele é utilizado em usinas nucleares. É esse material que é utilizado para aquecer a água. A água é aquecida e o vapor de água que movimenta as turbinas nas usinas nucleares. Ok? Então, o urânio, ele tem essa capacidade de aquecer um grande volume de água com a massa pequena desse tipo de material, devido à emissão de radiação, liberar uma grande quantidade de energia. Tá certo? Ok? Aqui é uma fonte de energia esgotável também, então não é renovável, porque você está consumindo esse material. Todo material que é consumido não é devolvido de volta, óbvio, então é esgotável. Exemplo que nós falamos de energia solar e o sol nos fornece energia luminosa, uma lâmpada acesa nos fornece energia luminosa, uma vela acesa nos fornece energia luminosa. Então, ela é energia, tipos de energia, tá? Então, nós temos a energia solar, que libera, que nos dá a energia térmica, porque aquece o nosso ambiente, a energia luminosa e radiação, energia radioativa, que são os raios solares, tá? Suponhamos que eu fizesse uma questãozinha para vocês assim, ó. Eu acho que eu vou colocar essa questão na prova, e vocês não vão lembrar, porque eu não vou falar mais dela. Sabe? Em uma vela acesa, quais são os tipos de energias encontrados nela? São 3. Em uma vela acesa, quais são os tipos de energia? Aí a questão só vale se você responder as 3. Nada. Só vale a regra é clara. Caiu na área, é pênalti. A regra é clara. Não quero nem saber quem pintou a zebra, nem quem arrancou a perna do saci.
Vou sim, já está certo já. E aí, quais são os 3 tipos de energia presentes em uma vela acesa? Arrasa aí agora. Vai, Amanda. Luminosa é uma, boa. Hã? Calor, que é a térmica, é outra, boa. Hã? Quem está falando? Química, como é teu nome? Hã? Eu vou ter que entender direito. Kailane. Laine. Tá certo, tá certo. Tá. Pronto, pronto. Energia química. Então, a vela acesa, ela libera calor, ela emite luz, portanto, energia térmica e energia luminosa, e ela queima. Ela só queima porque ela tem energia química contida nela. Então, são 3 tipos de energia. Vocês vão esquecer essa questão na prova que eu vou colocar. Por que vocês vão esquecer? Porque eu não vou falar mais dela. Dela eu não vou falar mais, vocês só irão achar na prova. Hein? Hein? Ok, forma de energia. Energia hídrica, estão relacionadas ao uso da água, tá bom? Energia hídrica. Nós temos as hidrelétricas, nós temos a energia que usa a corrente marítima, que usa as ondas, tá bom? Hídrica. Então, usa as ondas, simples assim. Por isso que eu estou passando rapidão. Energia geotérmica, a energia que usa a temperatura da Terra, que vem lá de dentro, lá de baixo, tá bom? Ok? Fácil assim. Energia eólica, que usa a corrente de ar, né? A corrente de ar, o vento, movimentando as hélices. Então, dentro dessas estruturas aqui, nós temos turbinas. Elas são movimentadas, ok? Elas são movimentadas e essas turbinas estão ligadas aos geradores. Gente, vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma usina eólica? É lindo demais. Muito bonito, muito bonito. São, hein? Ah, aqui em Sergipe, Aracaju, sentido Aracaju, ali pertinho. Pirambu, antes de Aracaju, ali Pirambu tem estação eólica. Aqui, Pernambuco tem, vizinho aqui, nosso estado, usina eólica, show de bola, lindo, 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 lindo. Então, são enormes essas estruturas, viu? Hã? Hélice, é. É. São estruturas enormes. Show de bola mesmo. Qual é o problema? Tá bom nada, ainda falta 20 minutos. Tenha calma para não infartar. Já vou terminar, relaxa. Energia sonora. Você lembra, Amanda, quando você falou, vamos corrigir as questões que tem? Ele fala, eu coloquei aí no exercício, uma questão que fala de energia sonora. Como identificar o que tipo de transformação, né? A energia sonora é fácil de entender. Aí eu pergunto a vocês, que tipo de energia está sendo usada para transformá-la em energia sonora? Obviamente, energia elétrica, porque o alto-falante só funciona por uso de energia elétrica. Concorda comigo? Certo? Aí nós temos a energia elétrica, obviamente, aqui, presente na rede elétrica que veio através da usina, não é isso? Na produção. Termino já, só mais um minuto. Não é? Na próxima aula eu vou corrigir as questões todas que nós falamos aí, tá bom? Então, respondam, tá? Energia térmica fácil, energia química já falei. Tá vendo onde falei que é rápido? Energia térmica. Tem dúvida de energia térmica? Sobre energia térmica? Não, está relacionada à temperatura, tá? Ok? Energia química, a energia contida no material, na matéria, tá bom? Repito, se tiver dúvida, pergunta. Aproveite a apostila que eu mandei para vocês. Oi?
Pode ir respondendo. Tem calma pra saber. Hã? Não, as dos temas que a gente vai trabalhando, pode ir respondendo. Já falei de biomassa, energia nuclear nas usinas nucleares. Já falei também. Energia cinética relacionada ao movimento. Tá certo, gente? Energia cinética relacionada ao movimento. Então, um automóvel em movimento, uma engrenagem em movimento, está relacionado à energia cinética. Tá certo? Energia potencial gravitacional. Gente, se eu jogar o lápis para cima, obviamente ele desce, né? Por ação da então a energia gravitacional. Ok? Tranquilo? Ele está mostrando um atleta, mas isso aí. Tá bom por hoje? Tá? Se deixar, eu falo muito, mano. Valeu? Assinaram a frequência? Pronto. Boa noite e boa sorte. E até a terça-feira, se Deus quiser e Ele quer. E a frequência de quem está em casa, professor? Oi? Não entendi. A frequência, sim. Vamos lá. Me empreste uma caneta aí, por favor. E aí, beleza? Tranquilo? Deixa eu... Assina aqui. Valeu. Boa noite. Ô, Everton, aí você coloque assim, quando eu chamar. Deixa eu chamar. Vocês estão me ouvindo em casa, né? Ana Cátia, tá aí, sim ou não? É pra falar só pro senhor. Viu? Tá assim. Você tá todo doente, né, professor? Quem? O Madantino Zé. Não, nunca apareceu aqui. Não entendi. Madantino Zé. Tá. Nunca apareceu aqui. Não, Esse casal vai... sim, sim, sim. Quem está em casa, diga o nome, por favor. Fernanda de Lima Silva. Fernanda de Lima Silva. Colocou um P aqui. Micael Oliveira Nascimento. Quem? Micael Oliveira Nascimento. Micael. Cadê o Micael aqui? Micael, é? Isso. Micael, seu nome não está na lista aqui. Me expulsaram. Eita. Como é o teu nome? É M-I-C... C-A-E-L. Não entendi? M-I-C-A-E-L. Não tem enfeite, não, é normal. Ah, ok. Arthur César, professor. Arthur César. Beleza, Arthur. Valeu. Eu saí já. Quem é outro? Professor Eduardo José de Souza Neto, professor. Eduardo José. Pronto. Quem mais? Fechou? Hamilton Dalvindo Silva. Cadê o Hamilton? Hamilton. Beleza, Hamilton. Quem Valeu, mais? professor. Valeu, tchau, tchau. Quem mais? Tchau. Tem mais ninguém não. Mais ninguém? Não. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Valeu, professor. Valeu. Aí não, agora ele vai conversar com a Patrícia. Tchau, Ok. pessoal. Boa noite. Vou desligar aqui a chamada, tá certo?